Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho improvisado, né? Porque eu tô passeando com a família, mas a gente vai falar sobre Corinthians 2, Sport 1, não consegui fazer a live e depois tem atualização sobre o novo técnico do Corinthians, tá? Mas falando especificamente do jogo, comandado aí pelo interino Orlando Ribeiro. Um Corinthians que começou o jogo, vocês viram, né? Criando muitas situações, se aproveitando da saída de bola errada do Sport, forçando o erro do Sport, marcando em cima, né? Marcando alto, conseguindo recuperar muitas bolas, mas perdendo uma infinidade de gols. Era surreal que até os 28, 30 minutos o jogo ainda estivesse 0-0. E em favor, né? E não em favor do Corinthians, porque, gente, para quem não viu o jogo, para quem viu sabe o que eu tô falando, mas para quem não viu, eram, sei lá, umas 10, 12 oportunidades, né, nesses 30 minutos. Nos 10 primeiros minutos já tinha 5 oportunidades. Eu tô falando de oportunidades claras de gol. Yuri Alberto perdendo o gol, Romero, o próprio Memphis, bola passando, pegando na trave, passando do lado do gol, goleiro defendendo, batendo na defesa, erros assim infantis de finalização, algumas displicências, como o do Yuri, por exemplo, numa bola pelo lado esquerdo que ele pega num contra-ataque, assim, que ele chuta meio que com nojo, assim, sabe? Não é nem perfil do Yuri fazer isso, mas foi o que pareceu no lance. Mas um Corinthians criando num 4-3-3, sem um meia articulador ainda, né? Sem o Garro, sem Coronado, com aquela escalação que a gente já conhece, com Ranieri, Carrilho, Bidon, na frente Memphis, Romero e Yuri Alberto. Com uma diferença na lateral direita, né? Com o Léo Maná e a dupla de zaga, o Félix Torres e o Gustavo Henrique. O Orlando Ribeiro, como é natural, né? O técnico do Sub-20, ele utilizou alguns jogadores da base, né? O próprio Dieguinho entrou no segundo tempo, o Rian foi uma alternativa inicial, né? No lugar do Ranieri. Ele conseguiu contemplar também o Maná, que começou como titular, esses jogadores da base, e foi tentando entender o que acontecia no jogo, porque depois do Corinthians perder essa infinidade de gols, o que aconteceu? A partir dos 28, 29, 30 minutos do primeiro tempo, o Sport até começou a se soltar e encontrando alguns espaços que é algo que o novo técnico vai precisar corrigir, né? Tem alguns espaços que ainda se oferecem em frente à área, né? Pelas laterais, e com isso o Sport começou a chegar. E é impressionante como o Matheus Donelli, ele é inseguro, né? Ele tem umas inseguranças que as finalizações começaram a acontecer, uma bate na trave, que ele não chegaria, a outra passa perto do gol, que ele não chegaria, o Sport começou a chegar com mais intensidade, que eu falei, poxa, uma hora eles vão acertar, né? E esse é o risco, né, de você perder muitos gols, porque em algum momento o adversário pode ser mais eficaz do que você, e foi o que aconteceu, e aí o Sérgio Oliveira faz o gol, isso com 30 minutos ali, né, acho que é por aí, né, que foi... que o Sport abre o placar totalmente de uma forma injusta, mas não dá para dizer, né? Não tem injustiça no futebol, existe competência. E o Corinthians estava criando um cenário para fazer esse gol e esse gol não saiu, o Sport marcou. Mas claro que tinha muito tempo ainda e dava para perceber desde o começo que o Memphis estava chamando a responsabilidade. Chamou muita atenção, né? Aquela entrevista dele, que foi demissionária ao Ramon, a maneira como ele critica o estilo de jogo e tudo mais. A gente já falou muito sobre isso. E aí começa o segundo tempo e com 10 segundos ele resolve entrar no jogo efetivamente, né? Ele já empata a partida nesse primeiro segundo do segundo tempo, já devolvendo o Corinthians para o jogo. E aí na sequência faz o segundo gol, a bola conta com desvio também, mas nessas chegadas que aconteceram muito no primeiro tempo, faltava realmente acontecer o gol. Só que aí o Memphis resolveu. Então o Memphis, assim, eu sei que muita gente bate no Memphis, porque ele ganha muito, porque não sei o quê, porque critica, porque é marrento, porque papapá. O nível de jogador que é o Memphis, mas o que o Memphis ganhou na carreira? Eu nem debato, né, quando o cara vem com esse argumento, porque a gente está falando de um nível do futebol brasileiro, e aí, se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda de que se ele vale o que custa, a premiação do Paulista, isso é outra discussão. É outra discussão. A discussão é o nível que o Memphis entrega para esse time do Corinthians e pro futebol brasileiro, ele é superior a quase todos os jogadores que atuam no Brasil. A qualidade que ele tem para desenvolver futebol e potencializar quem está na volta é visível. É visível, gente. Pega os números do Memphis desde o ano passado. E quando ele critica o estilo de jogo do Ramon, é muito porque ele sim estava sendo cobrado,
né, para resolver todos os jogos e sendo sacrificado pelo esquema, porque aí ele tem que voltar entre linhas, ele tem que ocupar mais espaços, ele não virava só o cara do último terço, como foi no ano passado, quando ele tinha o Garro abastecendo ele e o Yuri, aí ele despontou. Quando ele nesse ano, sem a presença do Garro, precisa se movimentar muito mais, fica mais difícil. Então eu entendo a crítica do Memphis, e aí o que ele faz? Ele critica, ele dispara, ele causa, provoca, né, não só ele, mas a entrevista dele, e todo o contexto provocam a demissão do Ramon, vem no primeiro jogo, um jogo que parecia ser mais simples, né, o lanterna do campeonato, mas o Corinthians adora se complicar nesse tipo de jogo, só que aí dentro de um cenário que se torna adverso, ele vai lá e resolve o jogo. Ele vai lá e resolve o jogo. E vira a partida para o Corinthians. Mas, de novo, uma das frases dele foi exatamente isso, né? Poxa, a gente não ganha com sobras, a gente não ganha tranquilo, a gente ganha sempre com uma arma na nossa cabeça. E foi o que aconteceu contra o Lanterna. Então, claro, a gente está falando de uma transição, de um trabalho que foi interrompido, de um técnico interino, de um primeiro jogo sem treinador. Então, o importante era os 3 pontos, até para se recuperar da derrota no derby e dos últimos resultados aí, né, para que o Corinthians pudesse conquistar uma vitória e tava já uma condição de tabela um pouco mais perigosa, né, mesmo sendo começo do campeonato. Então tinha que ganhar, ainda mais por ser o Lanterna em casa, né, não tinha como negociar com outro resultado. Agora, o que ele falou faz sentido, porque no segundo tempo, até o Daronco, aliás, Daronco e Itaquera de novo, né, inacreditável, mas até o Daronco apitar o último segundo de jogo, o Sport estava em cima. No segundo tempo, o Donelli, coitado, tropeçou, escorregou, pisou na bola ali, tá visivelmente nervoso. O Hugo Souza tem que voltar urgentemente, até para preservar o Donelli, tem que emprestar o Donelli, porque ele vai ser cada vez mais pressionado no gol do Corinthians. A comparação é muito injusta, é muito insana, e é complicado você ter esse nível de exigência, porque o Hugo é o melhor goleiro do Brasil. E tem uma perspectiva aí de que ele pode voltar na quinta-feira contra o Racing, ou no máximo no final de semana contra o Flamengo. Precisa voltar, porque o Donelli... ele não tá comprometendo, eu não acho que ele está comprometendo. Tem outros problemas no time, mas ele não está resolvendo a parte que o Hugo resolve. Até porque não tem como ser, né, pelo que o Hugo entrega. Mas tá difícil, ele tá sentindo muito a pressão de ter que assumir essa responsabilidade. Enfim, o fato é que o Sport pressionou ainda no final, o Corinthians também poderia ter feito o terceiro gol em algumas oportunidades, o jogo ficou muito aberto, e aí, depois do apito final, a vitória veio e agora o Corinthians busca um novo treinador, né, para poder seguir esse trabalho. O ideal é que ele já tivesse sido anunciado, né, porque aí tem 3, 4 dias, 4, 5 dias, né, na verdade, é quinta-feira só o jogo contra o Racing do Uruguai, Sul-Americana, para começar um trabalho, porque tem muita coisa para corrigir e tem algumas situações pertinentes do time que a gente precisa entender, resolver de que forma esse novo técnico vai atuar. Isso é assunto para outro vídeo. Esse vídeo aqui, até pelo improviso aqui, era só para comentar a partida, saber a opinião de vocês e dizer que o Memphis, ele falou e pelo menos dentro de campo resolveu, mas que o jogo ele inspirou cuidados de novo e ele deu esse temor de que muitas coisas precisam ser resolvidas. Esse sinal ficou, né? Diante do Lanterna, passou todo esse sufoco, não pode ser, né? Claro que é um sufoco que não aconteceria se o Corinthians tivesse convertido metade das chances que criou no começo do jogo, mas aí também tem a falta de competência e de qualidade lá no último terço, lá no comando de ataque. O que vocês acharam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Obrigado pela parceria e pela compreensão, tá? É final de semana com a família aí, mas os conteúdos vão continuar aqui no canal como sempre, tá? Beijo pra vocês, valeu! Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.